Ezequiel 47:3. Aleluia. Amados, antes da gente dar continuidade, eu queria só ler esse texto com você. Falou muito comigo durante esses dias e diz assim: e saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena nos nossos dias, amém? E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, diga tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, diga joelhos. Aleluia. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Amém? Amados, o intuito de Deus não é que a gente pare nas águas que dê só no nosso tornozelo. Amém? Sabe por quê? Porque se a gente chegar ao ponto de estar em Deus, mergulhado no Espírito, que as águas estejam nos tornozelos ou nos nossos joelhos, a gente não vai ter coragem de chegar numa pessoa enferma e orar por ela. Vai bater logo o espírito de timidez ou de medo sobre nós. Então o intuito de Deus, amados, é que a gente chegue a águas mais profundas, águas que deem nos nossos lombos, nos nossos ombros, águas mais profundas, para que quando chegue a situação, quando chegue aquele momento de a gente colocar a nossa fé em ação, a gente não fica abatido, mas a gente chegue lá e a gente ore com ousadia, crendo que a palavra será cumprida, tanto nas nossas vidas quanto na vida dos enfermos. Amém? E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar nado, rio pelo qual não se podia passar. Mas eu entendo que existe um rio, sabe, e Deus nos capacita a gente chegar até essa água, bater nos nossos ombros. Mas existem umas águas mais profundas que a gente não pode passar, ou seja, uma plenitude de Deus, onde a gente vai ver lá no céu, sabe, quando a gente chegar lá, todas as promessas manifestas na sua plenitude, amém? E é esse lugar que é preparado para nós, para mim e para você, sabe? Mas enquanto isso, Deus preparou um rio, que é para a gente estar lá com essas águas batendo nos nossos ombros, amém? Romanos 8:26, a Bíblia diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Amados, e o livro ele fala aqui, no primeiro parágrafo, outra definição da palavra traduzida como fraqueza. Em Romanos 8:26, é debilidade do corpo, fragilidade ou doença. Amém? Então, essa fraqueza, amados, que fala ali em Romanos, fala de enfermidade mesmo, de enfermidade. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus diz que nos capacitou, que Deus deu poder para mim e para você, é para que a gente não chegue com dúvida lá no enfermo. Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo esses dias. A gente foi convidado a orar por uma pessoa que estava com câncer, e nós oramos. Ele fez o tratamento e nós oramos e cremos que ele foi curado. Só que aí depois do tratamento dele, do primeiro tratamento, onde todo mundo estava esperando uma notícia boa, chegou o laudo que o tumor ele tinha diminuído poucos milímetros. Diminuiu poucos milímetros. E a pessoa que é amiga da pessoa que estava com câncer, eu estou crendo que ele estava, amém, porque o poder está em operação. Ela chegou e me disse: rapaz, a gente orou lá, mas quando ele recebeu o exame, estava lá, diminuiu poucos milímetros o tumor. E, mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, essa notícia vem para nos abalar, porque a gente quer ver o resultado de imediato. E eu não disse nada a ninguém, mas eu fiquei comigo. Mas, rapaz, a gente orou, a gente se consagrou, foi lá.
fez o que a palavra diz, falou no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu pensando comigo lá, no lugar, né? Eu disse, rapaz, e como é que esse resultado deu dessa forma? Mas quando eu estava pensando nessas coisas, e o pensamento veio querer me abater, uma mulher ia passando na porta do estabelecimento, aí quando ela passou, ela me viu, ela fez até assim, né? E ela, rapaz, é você mesmo que eu quero lhe ver. E eu disse, diga. Ela disse, rapaz, olha, depois que isso aqui faz 1 ano que eu não vejo mais essa mulher, eu vim nesse dia. Ela disse, olha, depois meu filho estava lá doente, você lembra lá na UPA que você foi lá? Eu disse, lembro. Ela disse, rapaz, olha, o médico tinha dito, realmente o médico tinha dito que tinha que fazer tratamento fora de Monteiro, porque ele tinha um problema de asma muito grave. E eu fui lá, eu vi a situação do menino, ele com os aparelhos lá, ele tinha extremamente dificuldade de respirar. Até quando eu entrei no quarto, eu tomei um choque. Eu digo, esse menino vai morrer. E eu sei que nesse dia eu entrei lá, eu orei, aí a médica entrou também, aí a médica também orou lá, né? A gente estava orando pelo menino e ele passando mal. E depois eu fui no pai do menino, ele estava fazendo uma obra, uma casa lá de fã. E eu fui lá no pai do menino, perguntei se ele queria aceitar Jesus como seu Salvador. Ele disse que queria aceitar Jesus como Salvador da vida dele. E vim embora. Orei pelo menino lá na UPA, depois fui lá no pai, o pai confessou Jesus como Salvador e vim embora. E 1 ano que eu não vi essa mulher. E essa mulher me viu lá nesse estabelecimento e ela disse, olha, depois daquele dia que você foi lá, você orou pelo meu filho, nunca mais ele teve problema de asma. Ele sai de madrugada com o pai, eles do sítio, né? Ele brinca no terreiro, meio-dia em ponto, ele toma banho de açude, ele não tem nada, ele não tem mais nada. E amados, não cabe a mim e a você questionar como Deus vai agir. O importante é a gente ter a convicção que Deus está operante em nossas vidas em todo o tempo. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, eu vejo essa oração como um enfermo, essa oração sobre cura, como uma eletricidade. Sabe, você apaga a luz, o interruptor, você acende, de imediato acende, não é isso? Mas só mais que quando você aperta o interruptor, existe uma corrente elétrica que, por mais rápido que ela seja, existe uma coisa chamada processo. A gente pensa que acendeu aqui e está tudo certo. Não. A gente apenas ligou em um lugar, essa corrente elétrica foi em uma certa velocidade, quando chegou naquele ponto, acendeu a luz. A cura divina é da mesma forma. Agora, ela pode ter velocidades diferentes. Ela pode ser manifesta de imediato e ela pode demorar um certo tempo para ser manifesta. Amém? Mas aí o que acontece? Nós temos que continuar declarando a palavra de Deus, crendo, amados, que é verdade, aquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque a gente se torna religiosos. A pior coisa do mundo, amados, é você estar num lugar e você não estar encaixado naquele lugar. Você só está ali, é aquela missa de corpo presente. A gente chega aqui e fala que Cristo cura, que Cristo liberta, mas na hora de botar a fé mesmo, e em ação, a gente treme nas bases. Eu sempre digo o seguinte, às vezes nós estamos na igreja e a igreja não está na gente. Sabe? A igreja tem que estar dentro de nós. Sabe, quando a igreja está dentro de nós, não importa onde você e eu estejamos. Não importa. Ela está dentro de nós e ela tem que ser manifesta lá. Amém? E depois ele diz assim, o Kenneth Hagin, né? Reverendo Kenneth Hagin, no livro dele. Portanto, tenho um propósito em mente, levar as pessoas a crerem em Deus agora e receberem de Deus agora. Graças a Deus, um percentual delas podem fazer isso e fará muito mais. Ele diz no livro dele, né? Então ele diz assim, olha, um dos meus princípios, ele ensina sobre cura, oração sobre os enfermos, é você levar o enfermo a ele crer em Deus. Porque como é que você vai orar por uma pessoa se ele não está crendo? Eu sempre digo assim, rapaz, eu pergunto, né? Quando eu vou orar pelo enfermo, eu pergunto, você já confessou Jesus como seu Salvador? E às vezes a pessoa diz assim, não.
E aí eu te pergunto, é mais fácil você dar olha, você que é pai e mãe, seja verdadeiro. É mais fácil você dar um presente a um filho, ao seu filho, ou um menino desconhecido lá no meio da rua? Hein? Ao filho, não é isso? Então, quando o Kenneth Reagan ele fala no seu livro que levar as pessoas ao pleno conhecimento de Deus é levar as pessoas a conhecerem, a se converterem a Jesus Cristo e terem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu digo o seguinte para um enfermo, eu digo, olha, Deus não, se tem uma coisa que Deus não faz, cara, é dividir a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com o santo, Deus não divide a glória dele comigo, sabe? Porque às vezes a gente ora pelo enfermo e a cura é manifesta naquela hora e a gente pensa que é a gente. Sabe, a gente sai todo fofo, pensando que é o super-homem, sabe? E é preciso o Espírito Santo dar uma tapinha assim nas costas do cara, ei, baixa a bola, não é você não, é o meu poder em operação em você. Sabe, mas quando Kenneth Reagan diz levar as pessoas ao pleno conhecimento de Deus, essas pessoas aceitarem a Jesus como Salvador delas. Amém? Amém, igreja? Então, quando você chegar lá, você orar pela pessoa, antes de você orar, você pergunta, você confessou Jesus? E eu vou te dar uma dicasinha que a gente aprende, né, no dia a dia. 99,9% das pessoas vão dizer, eu já tenho Jesus no meu coração. Certo? E aí você tem que ser rápido, inteligente, você nem pode agredir a pessoa, certo? Dizer que ela não tem. E você tem que ser inteligente para trazer ela para Deus. E você explicar, não, você tem que fazer uma confissão perante pessoas. Eu já sei que você tem Jesus com você, mas você precisa confessar para que esse poder esteja em operação dentro de você. Entendeu? E aí você ora. Você está entendendo? Então, primeiro, levar a pessoa ao pleno conhecimento de Deus. Amém? Ontem à noite, à tarde, a gente foi orar por uma pessoa que estava enferma. E eu saí de casa, Jamacera estava com uma dor no pulso. E eu não tinha visto, ela quando foi fazer pentear o cabelo das meninas, ela começou a chorar. Só que ela chorou escondida das meninas, para a menina não ver ela chorando, né? E ela passou o dia todinho, rapaz, dizendo a mim, eita, aquele negócio, profeta de casa, não obra milagre. Ela vinha, não estou aguentando não, a dor não consigo fazer assim. E eu dizia, deixa de besteira, isso é besteira. E ela, rapaz, não estou conseguindo fazer, isso deixa de besteira. E aí, quando foi à tarde, eu fui orar pela pessoa lá que estava enferma. E quando eu estava orando por ele, o Espírito Santo falou, mas rapaz, tu estás aqui orando por ele e pela tua esposa, tu deixasse ela de todo jeito lá. Eita, profeta de casa é palmo. E eu fiquei, né, mas rapaz, como é que pode? Mano? Aí eu orei, né, tudo, aí cheguei lá em casa, ela disse, Marcela, bota tua mão aqui. Aí não sei se acontece lá na sua casa, mas lá em casa é o seguinte, quando eu digo assim, eu vou orar por você, aí fica aquele azinho de riso. Acontece você não, né? É incredulidade. Eu disse, tem que crer, rapaz, tem que crer, eu vim com fé agora aqui. Aí Catarina, né, com 5 anos, aí fica olhando por cima assim, querendo rir também, 5 anos, cara. Liga aí. E tudo bem, a gente orou lá à tarde e tudo. E Jamacera é diferente, amados. É como ele diz aqui, que ele quer levar as pessoas a crerem verdadeiramente em Deus. Jamacera, ela já crê, já confessou Jesus, é uma mulher de Deus. Amém? Esses dias eu nunca vi Jamacera pregar, 10 anos de relacionamento. Esses dias eu vi ela pregar num lugar. A pessoa olhou para ela e disse assim, você vai levar a palavra. Ela foi e levou algo de Deus, amados, revelação. Revelação de Deus. É que às vezes a gente fica querendo limitar as pessoas. Sabe, a gente orou, e ela veio ontem à noite para o UDI, né? Vocês viram ela ontem no UDI? Ela estava com alguma coisa no braço. Estava, né? Estava com negócio no braço. Aí ela chega em casa, aí ela vai apertar, né? Aquele negócio, né? Aí quando ela vai apertar aqui, solta aquele negócio, o que isola, né? A munhequeira. Que ela isola, que ela tira do isolamento. Aí ela faz, Viana,
Aí eu, para dar uma ali, né? Eu já sei, não precisa nem falar. Não, é sério, é sério. Aí eu vou lá na cozinha beber água, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu já sei. Está escurada, menina, está escurada. E ela atrás de mim, Viano, aqui, rapaz, como é que pode um negócio? Como é que pode? Não pode não. Eu digo, pode. 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 Amados, essa palavra ela é real. Agora, olha, nós somos seres humanos. E a gente tem nossas fragilidades. Quando Kenneth Ferreira falou aqui no livro dele de levar as pessoas ao pleno conhecimento de Deus, isso cabe a mim e a você também. Sabe por quê? Porque às vezes o mundo, ele nos distrai. Ele deixa a gente distraído. Em um momento, no domingo, a gente pode estar aqui fervoroso, gritando, dando pinote. Aí na segunda a má notícia chega e pronto, acabou tudo do dia anterior. Por isso que a Bíblia diz, mas assim, nós temos que estar sempre no pleno conhecimento de Deus. Sabemos porque temos a Bíblia e a Bíblia nos transmite o conhecimento de Deus. Que a cura é dada a todos. Amém? Amados, a cura é dada para todos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe, mas eu entendo também que, como Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus trabalha muito com reciprocidade. Ele não faz acepção de Lucivaldo, mas Lucivaldo pode fazer acepção de Deus. Sabe? Eu posso orar por Lucivaldo e ele se derramar no Senhor, ele crê que o Senhor está agindo na vida dele, mas eu posso orar em Luciene, me perdoe os católicos, não sei porque eu estou indo por essa área aqui, aí eu orar por Luciene e Luciano vai lá, obrigado, meu Santo Antônio. Entendeu? Deus não faz acepção entre Lucivaldo e Luciene, mas Luciene pode fazer acepção de Deus. Entendeu? Isso é uma lei, mas se a gente for ler de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre quis tratar o ser humano com reciprocidade. Por quê? Quando tem reciprocidade, tem algo chamado relacionamento. Deus ele não veio para colocar regras. Deus colocou regras porque o homem andava fora das regras, da intimidade, andava fora da intimidade. Então, Deus estabelece regras. Você conhece os mandamentos? Amém? Mas o intuito de Deus não era colocar os mandamentos, não. O intuito de Deus é relacionamento. Sabe por quê? Quando você tem um filho, né? Catarina tem 5 anos, Carol tem 2, mas Carol já identifica quando eu estou com raiva, quando eu estou brabo. Ela já identifica. Catarina, 5 anos, já identifica quando eu estou com raiva. Ela identifica quando eu estou alegre. Ela identifica quando eu não quero brincar. Quando eu não quero, ela diz, papai não quer brincar. Mas eu não falei nada. Mas ela sabe pela minha cara que eu não quero brincar. O nome disso aí é relacionamento, amados. Relacionamento, intimidade. E o intuito de Deus para mim e para você é esse, é intimidade com Ele. Mas a gente chegar aqui, e eu sempre digo o seguinte, digo a João Marcial direto, a gente chegar na igreja, a gente orar, isso é correto, não é errado, é correto. Mas a Bíblia dá uma instrução também para quando a gente estiver no nosso quarto, a sós, a gente chegar em intimidade com o Senhor, buscar o Senhor. Não espera para orar sempre na igreja, não. A nossa vida é uma vida de oração, é todo o tempo. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Amados, o intuito de Deus para as nossas vidas não é o médico chegar em você e dizer para você assim, olha, você só vai até aqui. Você não passa daqui, não. Você não passa de 2018. Você tem 6 meses. Isso não é vontade de Deus, não. Tem algo aqui que Kenneth Ferreira explica no livro dele, que é algo condicional, que tem a ver também com intimidade, com relacionamento. A Bíblia diz assim, ele dá uma condição aqui para aquele povo todinho ser curado. Se aquele povo servir a Deus, se colocar numa posição de servo, se agradar ao Senhor, Deus está condicionando toda a cura daquele povo a uma ordenança, a um princípio de servir ao Senhor. Amém?
Amados, e servir ao Senhor não é só não mergulhar no pecado. Servir ao Senhor, muitas vezes, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso. Servir ao Senhor, muitas vezes é deixar de fazer algo lícito, que não é pecado, mas o Espírito Santo tocou em você para você não fazer. Ou para você, quantos de nós, se eu for pedir aqui para você levantar a sua mão, eu tenho certeza que muitos aqui vão levantar. Você está num lugar e o Espírito Santo tratou com você sobre alguém, e você diz assim, mas pô, eu vou dizer isso àquela pessoa, eu nem conheço direito aquela pessoa, não sei o que ela está passando. Isso aí também é não servir ao Senhor, amados. Você sabia disso? Isso aí é não servir. Por quê? Porque o Espírito Santo colocou uma capacidade dentro de você, e você não cumpre. Quando Deus não dá dom, amados, a você, Deus não pode cobrar nada, sabe? Mas quando Deus deposita dentro de você a presença dEle, o Espírito Santo de Deus, e te capacita e você não faz, a gente está sendo omisso. A gente não está servindo ao Senhor como a gente devia servir. E um dos princípios, amados, de cura, de orar sobre os enfermos, é a gente estar fazendo isso aí, servindo ao Senhor em todo o tempo. Sabe, quanto mais o tempo passa, eu acho que o meu lugar, me perdoe, pastor, mas eu acho que o meu lugar não é aqui. Você acredita? Quanto mais o tempo passa, eu acho que o meu lugar não é aqui. Com o microfone na mão, aqui na igreja, eu acho que o meu lugar é lá. Eu sei igreja lá, na rua. Porque, rapaz, eu encontro tantas pessoas precisando de uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Quando a Bíblia diz que eu e você, nós somos o sal da terra, não é o sal dentro da igreja não, porque a igreja está salgada no ponto. É o sal da terra, é lá fora. E, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas, através dessa oração aqui que Kenneth Veiga tem nos ensinado, oração sobre os enfermos, têm sido alcançados com curas. Com curas. E eu vou te dar uma dica. E eu sei que a gente, como crente, a gente vive praticamente as mesmas coisas. Certo? Você é profeta na sua casa também. Quando teu filho estiver enfermo, quando tua esposa, teu esposo estiver enfermo, não importa se você fica rindo de cantinho de boca, mas a gente tem que perder a vergonha, porque a gente muitas vezes fica com vergonha dos nossos. Perder a vergonha, ir lá, ministrar a palavra, sabe? Ir lá, ministrar a cura sobre a vida deles. Porque, mas começa em casa. Imagina só, eu chegar no canto com o Jamacera para orar pelo enfermo, curado em nome de Jesus, e disse, pronto, lá em casa, sem vergonha desse, não ora por ninguém. Não é. Entendeu? Então, o nosso ministério começa em casa. Quando um filho seu tiver pressão, você identificou algo de errado no seu filho, vai lá e ora. Fala no ouvido dele, ei, isso aí, em nome de Jesus, você é curado, você é sarado. Fala no ouvido dele. Não tem medo. Amados, a Bíblia diz, se eu e você ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém? Sabe por quê? Porque eu creio que a geração das minhas filhas, dos filhos de vocês, vai ser muito mais poderosa do que a nossa. Sabe por quê? Porque o mundo está dizendo assim, ei, não tem filho não, porque está difícil de criar. Porque está vendo uma violência. Você escuta isso ou não? Vai ter filho num tempo desse. Ei, quem tem que ter filho num tempo desse é eu e você mesmo. É eu e você acha que é quem? É o traficante lá que tem que ter filho, é? É eu e você. Porque eles são os profetas dessa nação aqui, são eles. Eles que vão fazer a diferença. Eles que vão fazer a diferença, não são os outros, não. Agora só vai ser a diferença quando aprender em casa. São os profetas dessa geração, são eles. A gente não abre mão disso. No primeiro parágrafo da página 89, diz assim: o mesmo que aconteceu com Israel acontece com as pessoas hoje. Temos de dizer a elas qual é o plano de Deus e qual é a aliança de Deus e o que pertence a elas. A cura é nossa. A cura está na expiação.
mas nem todos estão andando nos direitos da nova aliança. Amados, se Deus, a Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e nossas enfermidades. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele foi na cruz, a expiação, Jesus, ele foi na cruz para trazer salvação para o homem, salvação, amados, é em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, muitas pessoas, crentes, não entendem isso. Eu já cheguei em situações que a pessoa estava lá morrendo e uma pessoa abria a boca e dizia, isso é vontade de Deus. Acaba com câncer, sendo comido 24 horas por dia, o cara chegar assim, crente, e dizer, isso é vontade de Deus. E que palavra é essa, amados? Você como pai ou mãe, você tem coragem de pegar um alicate e torar um dedo do seu filho? Amados, você não tem o amor que Deus tem por nós. Nós ainda não chegamos na plenitude do amor de Deus. Porque Deus, ele é o próprio amor manifesto através da pessoa de Jesus Cristo. O próprio amor manifesto através de Jesus Cristo. E você acha que Deus ia ter a capacidade de colocar um câncer numa pessoa para matar aquela pessoa devagarzinho? Você acha? Não. Deus é aquele que cura. Agora, a forma como Deus... Olha, vou contar uma experiência com minha mãe. Minha mãe passou 6 anos numa cama. 6 anos, deprimida. E nessa época a gente passou 2 anos lá em Sumé. E lá em Sumé, tinha uma mulher lá, que ela foi acometida de uma enfermidade, uma senhora já, praticamente da idade da minha mãe. E ela precisava tomar, se eu não me engano, era 7 injeções, cada uma custava R$10.000. Ela era da zona rural. Ela não tinha uma bicicleta para andar. Você acha que ela tinha condições de comprar uma injeção por R$10.000? E a gente orou. E quando ela foi refazer os exames que o médico pediu para refazer, ela não tinha mais nada. E o médico perguntou a ela, mas a senhora está sentindo algum sintoma? Aí ela disse, não, a única coisa que eu sinto é um pouquinho de falta de sono. Aí ele prescreveu um medicamento lá para ela dormir. A gente chegou, aí a mulher foi curada, aí disse que não estava dormindo direito. Mas só que a mulher dormia 6 horas da tarde e acordava 4 horas da manhã. A mulher dessa não está dormindo? Porque quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Entendeu? Faz por completo. Agora, eu vou voltar a dizer assim, oração sobre os enfermos, a gente tem que se encher de ousadia. Sabe por que a gente às vezes chega lá, aquela doença é tão grande que a gente se sente pequeno. E a gente vai sucumbindo. Antes mesmo de orar, a gente está sucumbindo ali, porque as pessoas estão dizendo, eu não gosto de escutar sintoma. Ah, porque isso e aquilo, e o médico tal, eu não gosto. Eu chego logo e digo, rapaz, é o quê? É isso, pronto, vamos orar. E a gente ora. Para evitar que aqueles laudos acabem minando a nossa fé. Amém? Mateus 18, 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Então, amados, quando você for chamar uma pessoa, que você orar por um enfermo, a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem lá reunidos, Ele está lá, presente em nosso meio. E o que você ligar na terra será ligado também no céu, né? Você ligando a sua oração. E ele fala também no livro que muitas vezes uma pessoa, quando é bebê na fé, né? Aquela pessoa que é bebê na fé, mas ela tem uma boa fé, ela crê realmente na palavra, ela crê na manifestação dos dons, você pode pegar junto com ela em oração, carregar ela em oração, crendo que Deus vai manifestar a cura naquele momento. Eu sempre costumo dizer, foi um dos casos mais bonitos que a gente viu nesse tempo do evangelismo lá nas praças. A gente foi orar por um homem, e esse homem teve um derrame, já fazia alguns dias, meses, que ele estava sem andar e sem falar. E a gente foi lá, e a gente orou por aquele homem, e
amados, fazendo uma retrospectiva, eu entendi que aquele homem tinha que confessar Jesus como Salvador para a cura ser manifesta naquele dia, para ele chegar ao pleno conhecimento de Deus, que Deus é quem iria curar ele. Amém? E quando a gente estava lá pregando tudo mais, aí eu fui lá, a gente foi orar por ele, e eu perguntei se ele queria confessar Jesus. Não foi isso, Suzana? E ele balançou a cabeça e eu disse a ele não estava falando. E eu disse a ele, olha, você vai dizer comigo assim, que você crê. E ele dizendo, eu creio. Ele começou a falar imediatamente. Imediatamente. E mas aquele homem confessou Jesus sem bolar a língua, né? Falando normalmente. E alguns dias passaram e eu vi o filho dele, lá no cais. E eu perguntei, teu pai? Ele disse, rapaz, fala que nem um papagaio. E no outro dia ele levantou da cama, porque ele não estava andando, estava de cadeira de roda. Ele levantou, botou a roupa, está andando até hoje. Para cima e para baixo nas feiras. Amém. E se cumpriu, mas o que a palavra diz. Isso aí, ó, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mas tinha mais de um lá, tinha 2, 3, tinha bem uns 6 lá, os 7, né? Estávamos lá concordando e ligando coisas na terra para o céu. E eu vou te dar uma boa notícia hoje, viu? Existe uma lei, a lei da semeadura, e com cura não é diferente. Com cura não é diferente. Quando você ora pelo enfermo, amados, quando você ora pelo enfermo, aquela tua oração volta para você. Aquilo que você planta no outro sobre cura, automaticamente você é curado. Você que ora pelo enfermo, não aceita enfermidade dentro de você. Começa a profetizar sobre você mesmo. Eu sou curado no nome de Jesus. Porque isso é um princípio bíblico, mas aquilo que você planta, você colhe. Amém? Na página 91, no primeiro parágrafo, ele diz assim: ao lidar com os enfermos, veja que às vezes o Espírito de Deus se une a mim e ora através de mim. E há vezes, existe vezes em que tento acessá-lo, mas ele não se manifesta. Você não pode obrigar o Espírito de Deus a fazer nada. Em vez de usar o Espírito, deixe que ele use você. Amém? Amados, olha, esses dias, o que é que Kenneth Ferreira quer dizer aqui? Que existem momentos que a gente vai orar pelo enfermo e, por incrível que pareça, Deus não quer manifestar a cura na vida daquela pessoa. Simplesmente porque aquela pessoa depois pode se perder, se ela for curada. E ele conta um caso que ele foi orar por uma pessoa, e aquela pessoa já fazia, parece que 30 e poucos anos que era crente, mas os anos que ele tinha de crente, ele tinha de pecado. Mas não é porque, cuidado para você não se sentir condenado, nem eu. Não é que a gente não peque. A gente peca, certo? A gente peca. Mas existe uma coisa no pecado, que é remorso e arrependimento. Aquele homem andava em remorso, certo? O que é isso? Ele fazia algo de errado. Um exemplo, prostituição. Se prostituía, aí batia o remorso. Mas com 5 horas depois o remorso some. 24 horas depois o remorso some. Ele ia lá e se prostituía de novo. E a gente, como crente, a gente tem que ter o arrependimento. Ou seja, a gente caiu aqui, mas a gente disse, não, Senhor, me arrependi de coração. Eu não caio mais nisso. Você pode até cair em outra coisa. Agora, nisso aqui você não cai mais. Por quê? Porque você se arrependeu. Se arrependeu de verdade. Kenneth Ferreira estava falando que aquele homem estava em pecado 30 anos, porque ele estava no campo do remorso. Ou seja, sempre caía nas mesmas coisas. E Kenneth Ferreira disse que chegou lá, impôs as mãos sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, e durante 3 dias ele começou a orar em línguas e louvar o Senhor, e depois veio a óbito. E Kenneth Ferreira disse que só adorou o Senhor e agradeceu, porque sabia a vontade. Eu te pergunto,
A vontade de Deus para a vida daquele homem era essa, ele interromper a vida dele naquele estágio da vida, que ele não era um homem velho, era um homem novo. A vontade de Deus era essa, a perfeita vontade de Deus, porque a Bíblia diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus para a vida daquele homem não era interromper a vida dele ali, certo? Era que ele tivesse longos anos de vida. Até lá no Salmo, ele fala no livro dele, que lá no Salmo, se não me engano, 91, fala assim, que Deus profetizou para as nossas vidas de 70 a 80 anos. Mas se você quiser mais uma sobrazinha, Ele dá. Mas não é dar de todo jeito, não, porque Deus não quer dar nada de todo jeito, não. Amém? É dar com qualidade para você fazer a obra. Sabe, Kenneth Reagan disse que chegou lá naquele ponto, orou por ele e aquele homem veio a óbito. Foi a vontade do Senhor para aquela situação, mas não era a vontade plena de Deus para a vida daquele homem. Você está entendendo? A vontade plena é que aquele homem vivesse por mais anos, cumprindo o propósito dele, na vida dele. Amém? Aconteceu algo parecido comigo, com esse testemunho de Reagan. A gente foi, né, André, há pouco tempo, né? A gente foi orar por uma pessoa e a pessoa estava com câncer. E, rapaz, na hora que eu cheguei lá, é interessante que eu não tinha lido ainda essa parte do livro. Porque Kenneth Reagan disse assim, que quando foi orar por esse homem, ele não disse, seja curado. Ele disse assim, seja feita a vontade de Deus. E a gente chegou na casa da pessoa, né, André? E na hora que eu bati lá na casa, Deus tratou comigo. Eu vou levar. É tanto que quando a gente saiu, aí André disse, né, André, eita, e aí a gente orou, né, vai ser curado, não sei o que. Eu disse, deixa Deus fazer. Porque dentro de mim Deus já tinha tratado comigo. Disse, rapaz, está chegando o tempo de levar. Mas eu cheguei lá e eu não vou chegar e trazer, rapaz, olha, Deus está dizendo que vai te levar, isso e aquilo. Não. Eu cheguei lá e orei por ela, né, André? A gente orou por ela, a gente declarou a palavra, a gente profetizou sobre a vida dela, e eu tenho certeza que a gente levou ânimo para ela naquele dia. Sabe, minha mãe morreu e ela morreu em cima da cama. E eu orei por aquela mulher lá em Sumé, ela foi curada da idade da minha mãe. Minha mãe estava dentro de casa comigo e ela não se levantou da cama. E ela chegou a óbito lá na cama, sem se levantar, sem andar, feita aquela mulher lá de Sumé. Mas eu creio que ela foi curada da forma que Deus quis que ela fosse curada. E ela não morreu doente. Assim como eu creio que aquela pessoa que faleceu, ela não morreu doente, ela morreu curada. Agora Deus disse assim, eu vou levar, porque talvez, se der vida, acabe se perdendo em algumas coisas. Eu prefiro, amados, crer no que a palavra diz, do que andar no meu próprio entendimento, sabe? Porque quando a gente anda no nosso próprio entendimento, a gente se perde. Às vezes eu digo às pessoas, eu vou ministrar uma pessoa, aí eu digo assim, você não pode andar nos seus sentimentos. E a pessoa diz, agora isso é 100% das pessoas dizem assim, e eu vou ser falso, eu vou ser falso. Porque elas pensam, mas que a gente é movido pelos sentimentos. E os sentimentos nunca vai levar a gente para o alvo, que é Jesus Cristo. Nossos sentimentos sempre vai levar a gente para trás. Ou seja, eu tenho uma raiva de Lucivaldo, eu não ia alisar Lucivaldo, não. O meu sentimento quer detonar ele. No primeiro vacilo que ele der, eu vou para dentro dele com tudo. Isso é um sentimento. Mas a palavra diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos. A Bíblia diz que eu posso até mirar, mas eu não posso pecar contra você. Entendeu? Então, naquela parte que Kenneth Reagan falou, da palavra que a gente tem que servir ao Senhor, a gente tem que ser cuidadoso em todas as áreas da nossa vida. Porque, amados, o diabo está aqui, ó, só ao nosso derredor, procurando uma pessoa que ele possa matar ou tragar. E não existe essa coisa de supercrente, não. Eu vou dizer, não tem esse negócio, não. A gente anda nos dons, amém? Nos dons, e Deus opera da forma e quando Ele quer. Mas não existe supercrente, não existe super pastor, não existe super evangelista. Nós somos todos seres humanos. Agora eu vou te dizer uma coisa, existe um super homem de oração, existe uma super mulher de oração, existe um super homem guiado pelo Espírito, existe uma super mulher guiada pelo Espírito. Aí sim, isso aí existe.
Amém? Deus, ele não é irresponsável de fazer com que chegue conhecimento para mim e para você sobre ele, que a gente está falando dele, a gente está conhecendo sobre ele, que a vontade dele é curar, é manifestar a cura na vida das pessoas, que ele não faz acepção de pessoas, que a gente tem que servir para isso poder estar operante. Ele não é irresponsável de chegar conhecimento para a gente e a gente deixar isso tudo de lado. Sabe, o que é que você pensaria de uma pessoa que fez, sei lá, medicina, 6 anos, medicina, terminou o curso lá, rapaz, pagou pau 6 anos, e de repente, não quero exercer não, vou para casa dormir. E aí? A gente vai chamar de louco, vai ou não vai? E aí a gente vem para a igreja, a gente está em algum lugar, escuta um rádio, alguma pessoa pregar a palavra, chega o conhecimento, a gente está PhD em Deus, a gente sabe mais do que todo mundo, a gente sabe tanto. Não sei se já aconteceu com você, a pessoa pensa que sabe tanto que uma pessoa está falando de Deus, e você quer atravessar no meio para dar sua opinião também, para dizer como Deus é bom, que Deus opera. Já acontece isso com você ou não? Ou só comigo? Que eu fico doido. Uma pessoa fala de Deus, eu fico doido para entrar. Enquanto ele não deixou eu entrar, eu fico doidinho lá. Meu Deus do céu, e esse cara não para de falar, não. É sério, eu fico louco. Esses dias veio um engenheiro aí de Campina para tratar algumas coisas com a gente, e ele é irmão, né? Ele é crente. Rapaz, esse cara falou tanto de Deus que eu já estava com raiva dele. Você acredita? E Deus é isso, e Deus é aquilo. Ele é ministro de louvor de uma igreja lá de Campina Grande. E Deus é aquilo. Não está de pegar assim na garganta dele. Deixa eu falar também. Abençoado. Ele não deixou falar, não, cara. Aí já estava vindo para mim, eu já estava dizendo, certo, é desse jeito. Rapaz, porque a gente. Quem foi que falou aqui esses dias? Alguém falou que quando você está cheio de Deus é como carregar uma lata d'água na cabeça, né? Eu lembro, né? Aquela mulher ia no açude, né? Com aquela rodia, né? Que chama, né? Aí botava, rapaz, aí ia de boa assim, ó. E de vez em quando um pinguinho d'água, né? Aí se fosse eu carregando uma lata d'água, meu amigo, era desmantelo, era água para tudo que era lado. Sabe, quando você está cheio de Deus, amado, é daquela forma. Você está carregando Deus dentro de você e está respingando, não só em você. Por quê? Aquela começa a escorrer, você pega em um, pega em outro e acaba contagiando. Uma coisa que eu aprendi com o Evangelho, amados, o Evangelho, ele não é individualista. A gente pode até querer individualizar, querer só as bênçãos para a gente, sabe? Eu vou contar algo que aconteceu comigo aqui na igreja, amém? Uma vez, olha mesmo como o ser humano é, eu acho que isso aqui foi uns 4 anos ou 3 anos, né? Mas nesse tempo aí. E uma pessoa se converteu aqui na igreja, e a pessoa era do mesmo ramo meu, fitness, academia. Vocês lembram, né, dessa... Aí ele aceitou Jesus, né? Aí, olha mesmo, entende bem. Aí eu sabendo de todos os benefícios que Deus tem para a minha vida, aí eu disse, mas rapaz, o bicho agora pegou o embalo comigo. Vai pegar os mesmos benefícios que eu tenho. Ele pegou agora de boa, chegou de repente, não, eu quero Jesus, aceitou agora, vai pegar as mesmas coisas que eu. Individualidade. Às vezes você tem um chamado para missões, sei lá, aí se levanta um missionário do nada, você diz, mas rapaz, esse cara se levantou ontem, está na minha frente, ele está parecendo um jato na minha frente, eu não vejo mais nem a faísca dele, e começa a surgir dentro de nós um espírito de individualidade, de inveja, entendeu? E a gente não pode deixar isso ser alimentado. Eu digo o seguinte às pessoas, eu digo, olha, você pode até ter o sentimento, mas você não pode andar nele. Você não pode deixar o sentimento chegar ao ponto de estar tão forte dentro de você e ele acaba operando algo na sua vida, executando alguma coisa, alguma função que é do sentimento e não do espírito. Amém? Por isso que a Bíblia diz, olha, que a gente tem que carregar a nossa cruz, viu? E o homem que quiser seguir Jesus tem que negar ele mesmo, certo? Então, eu e você, a gente tem que se negar as nossas vontades, nossos desejos. Se a gente quer orar pelos enfermos, amados, eu vou te dar uma notícia, você tem que pagar um preço e eu também. Muitas vezes você tem que se consagrar,
Muitas vezes a Bíblia não diz, né, que tem demônio que é só com jejum e oração. Tem enfermidade que é demônio, é só com jejum e oração. Então, você, para orar pelos enfermos, muitas vezes você vai ter que se consagrar, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar o preço. Amados, cristão não é para ele andar como todo mundo anda, não. Eu falei uma vez, eu gosto de citar os meus exemplos. Eu me decepcionei uma vez com os exemplos dos outros, que quando eu fui ver, não era bem aquilo. Então, não dou mais exemplo de ninguém. Eu dou um exemplo aqui que está no livro de Kenneth Hagin, porque eu sei da integridade desse homem aqui. E eu digo a você, se eu não soubesse da integridade dele, o pastor podia falar 10 vezes comigo que eu não vinha para cá, não. Falar. Eu falo porque eu tenho convicção e que eu ando hoje nas coisas que esse homem mandou aqui nessa terra. E eu posso comprovar que isso aqui é verdade, sabe? Hoje de manhã eu acordei e disse, eu vou me consagrar hoje ao Senhor. A coisa que eu mais amo, mas na minha vida, são duas coisas de comida. É café, quem me conhece sabe, né? É café e pizza. E hoje eu cheguei aqui, eu decidi, eu não vou tomar café hoje. Não vou tomar café. Aí, rapaz, tinha um cheiro de café saindo dali. E eu orando aqui, eu disse, capeta dos infernos, tu não vai me tentar. Tu não vai me tentar. Eu digo, isso só pode ser, isso não é verdade, não. Na igreja café. Aí me levantei, rapaz, quando eu me levanto, está Lucivaldo assim, ó, com a garrafa ali, um copo, e assim, ó. Menina, eu estava vendo o café fazendo assim, ó. Viana, vem, Viana. E você acredita que eu pensei comigo? Eu digo, oxe, não, mas um golezinho não vai fazer mal, não. Né? Aí eu digo, não vou não, porque eu tenho que, né? Eu tenho que estar na posição. E, amados, isso é um mínimo, a gente diz isso, pensando que é muita coisa, mas não é. Eu vi Rosilon aqui falar, e ele estava um período enfermo, e o cara viajou para outra nação doente. Isso é pagar preço. Isso é aquilo que Kenneth Hagin explicou aqui. É servir ao Senhor. É dizer assim, rapaz, eu estou doente, eu estou com esse sintoma aqui, mas eu vou fazer a obra. Vai lá perguntar se ele não está curado. Vai perguntar a ele, porque ele serviu. E Deus, amados, eu e você, a gente pode quebrar princípios. Eu e você, a gente pode quebrar princípios. A gente pode chegar aqui e dizer assim, eita, esse mês está bom de dar o dízimo, eu vou dar. Mas no outro mês, a gente pode dizer, não, Deus, ei, a gente pode quebrar princípios. Pode ou não pode? Pode, é que eu já fiz isso. Eu já fiz isso. A gente não pode chegar aqui e mentir, não, a gente tem que ser verdadeiro. Sabe por quê? Eu posso não conhecer você, mas, meu querido, Deus lhe conhece, Deus me conhece. E aqui, finalizando, ele diz assim, no penúltimo parágrafo da página 92, diz assim, às vezes eu tentava orar pelas pessoas e parecia que eu estava batendo contra uma parede ou descendo por um beco sem saída. Eu simplesmente não conseguia chegar a lugar algum, porque o Espírito de Deus não me acompanhava. Mas não adianta você forçar o Espírito de Deus. Amém? Não adianta. Às vezes você vai orar pelo enfermo e Deus vai tratar com você, que aquela pessoa não vai ser curada, mas você vai lá e lança uma palavra de fé sobre a vida daquela pessoa. E deixa Deus, amados, fazer a vontade dEle. Foi nos dado uma orientação sobre oração, e a Bíblia diz assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, além da minha e da sua vontade, existe a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, lembrando que Deus, Ele é um Deus que cura. Deus, Ele é um Deus que liberta. Deus, Ele é um Deus, amados, que opera em todo o tempo da nossa vida.